Entendeu? Sim, entendi, respondeu Marie. É que William não me parece um criminoso. E assassino tem cara diferente. Que bom seria se todos os criminosos fossem diferentes das outras pessoas, se tivessem, para distingui-los, uma marca ou até mesmo um escrito na testa dizendo o que fizeram de errado. Se assim fosse, não precisaria ter investigadores, e o trabalho da polícia seria mais fácil. Estou com dó da minha filha. Vai ter um irmão com idade de ser mãe. Também estou com dó dessa criança. Terá como minha Gina, um pai assassino da própria mãe. Que vou fazer? Que vamos fazer? Vamos escutar mais. Devemos ir até a cozinha e ouvir os empregados, respondeu Marie. É isso. Empregados escutam muito e falam mais ainda. Vamos à cozinha. As duas empregadas estavam na lavanderia cuidando das roupas. Esta é Isaura, disse-lhe a Marie. Logo que casei com Geraldino, ela veio trabalhar conosco. É honesta, trabalhadeira e gosta muito de todos nós. Eva, que você já conhece, ficou órfã aos 12 anos e não tinha para onde ir. Isaura trouxe para cá e ficou com ela no seu quarto. Fiquei com pena dela e coloquei-a na escola, pois era analfabeta. Levei-a ao médico, ao dentista, comprei roupas e ela passou a ajudar nos trabalhos da casa. É uma mulata bonita, não é? Marie fez um sinal para Lia se calar e escutar. Eva, cuidado com o que faz, disse Isaura. Isaura, você sempre foi boa para mim, mas não enche. Já lhe disse e afirmo que não estou mais interessada no patrão. Tenho saído com o Nelson, o mecânico. O quê? Disse Lia, que se assustou e engasgou. Maria ajudou-lhe dando tapinhas nas costas e pediu para ficar em silêncio. Lia, vamos ouvir. Espero que você esteja falando a verdade, Eva, expressou-se Isaura, contrariada. Senti muito quando soube que você era amante do Sr. William, e não me venha dizer que foi depois que Dona Lia faleceu. Vocês já tinham um caso antes. Isaura, não seja intrometida. Gostei do Sr. William, já não gosto mais, ele me decepcionou. Fui amante dele, tivemos alguns encontros, e foi só, disse Eva, ficando triste por alguns momentos. Você sonhou em se casar com ele. Será dona desta casa. Confessa, falou Isaura, enérgica. Está bem, é verdade, exclamou Eva, suspirando. Quando ele voltou da viagem casado, sofri, até chorei. Mas sou muito nova, bonita, e Nelson está interessado em mim, quer até se casar comigo. Ele tem a oficina mecânica e uma casa na cidade. Vou me casar com ele e me dar bem, não serei mais empregada. Eva, por favor, não faça nada errado. Eu lhe peço, expressou-se Isaura, em tom carinhoso. Chega de me amolar. O que pensa que sou? Uma assassina? Está achando que matei Dona Lia? Não entendo nada de cogumelos nem gosto deles. É um absurdo você achar que quero matar Dona Aide. Pare, Isaura, de pensar isso. Por favor, Eva, na noite em que Dona Lia morreu, eu tomei um pouquinho de sopa e não aconteceu nada comigo. Tomou pouco. Dona Lia sempre tomava muito. Eu não fiz nada. Não matei ninguém, exclamou Eva, nervosa. A bonita mulata estava suando. Ela passou a mão na testa e ajeitou os cabelos. Estava muito nervosa. Isaura olhou com carinho. Gostava dele e estava realmente preocupada. Não falei a ninguém que tomei a sopa naquela noite. Pensei como todos que Dona Lia morrera do coração. Quando veio o resultado da autópsia, levei um susto. Eu também poderia ter morrido. Já falamos sobre isso, disse Eva. Se a sopa foi envenenada depois que estava na sala de jantar, não pode ter sido eu. Eu estava com você na cozinha. E o carro da Dona Aide? Perguntou Isaura. Não entendo de mecânica, respondeu Eva. Mas está saindo com um mecânico, disse Isaura, suspirando. Só pode ter sido um acidente. Por favor, Isaura, não pense isso de mim. Gosto de você. Meu erro foi ter dado atenção ao Sr. William, não ter resistido à sua sedução e ter sido amante dele. Chega de conversa. Vou passar roupa. Isaura foi para a cozinha. Lia estava com os olhos muito abertos, bem como com a boca. De repente deu alguns gritos e pegou Eva pelo pescoço. Sua ordinária. Ingrata. Traiu-me depois de tudo que lhe fiz. Eva não ouviu nem a viu,
Sentiu um ligeiro mal-estar e passou as mãos pelo pescoço. Marie segurou Lia e falou com firmeza: calma, amiga. Calma. Venha comigo. Lia se deixou levar e chorou de soluçar. Foram para o paiol. Maria fez sentar-se nos sacos vazios e sentou-se junto. Colocou a cabeça dela no seu colo e passou as mãos com carinho nos seus cabelos. Ela chorou por alguns minutos em desespero, depois foi se acalmando e falou em desabafo: Eva me traiu. Sinto mais por isso. Sou inteligente e sabia que William, mais novo do que eu, bonito e charmoso, tinha outras mulheres. Ultimamente sentia que ele estava com alguém especial. Nunca poderia imaginar que fosse Eva. Que tristeza. Que decepção. Viu no que deu investigar, escutar conversas alheias. Falou Lia, suspirando tristemente. Mas agora sabe de mais coisas, expressou-se Marie, sem saber o que falar. Você tem razão. Já sei de tudo. William e Eva eram amantes e resolveram me matar. Ele quis ficar livre, viúvo, para casar-se com ela, que é novinha, bonita e magra. Quando morri, eles resolveram esperar um pouco para assumir o romance. Aí ele viajou e teve a oportunidade de dar outro golpe, conheceu Aide e se casou. Ele me matou e eu matará também. Ficará mais rico e casará com Eva. Que moça ingrata. Sempre a tratei bem, permitiu que viesse para cá quando não tinha para onde ir. Como a ingratidão dói. Será que Eva matou ou ajudou a matá-la? Perguntou Marie. Até você começa a achar que fui realmente assassinada. Não sei. Não creio que ela fez sozinha. Embora tenha estudado, ou melhor, frequentado a escola, ela tem pouca cultura e não é inteligente para ter planejado tudo isso, ou seja, ter elaborado meu assassinato de forma a parecer um acidente, um engano terrível de minha parte. Depois, se ela estava na cozinha, só sobrou uma pessoa na sala, William. Ele é instruído, esperto e sempre leu aqueles livros de mistério. Maria entristeceu-se, esforçou-se para tranquilizar-se e, quando conseguiu, orou. E, como sempre quando oramos recebemos energias benéficas, ela sentiu e as transmitiu para Lia, que adormeceu. Devagar, Maria acomodou a cabeça dela e saiu. Foi para o jardim e rogou ajuda a Carlos Augusto. Não tardou muito e ele foi até ela, beijou-lhe as mãos e indagou com carinho: Marie, por que está insegura? Ela lhe contou tudo, falando depressa e finalizando: não é mais fácil saber logo se houve assassinato e quem o praticou? Você sabe fazer isso? Não. Então continue aqui com Lia e ajude, foi para isso que veio. Você, minha cara Marie, tentará viver um fato que por muito tempo só imaginou. Fui culpada. Meu Deus! Nunca quis isso, exclamou Marie. Não foi culpada. Não é. E não se sinta assim, disse Carlos Augusto, com carinho. Pode acontecer de alguém fazer algo com boa intenção e outros usarem para o mal. Por exemplo, a faca foi feita para facilitar a tarefa do ser humano, e esse instrumento foi e é muitas vezes utilizado para matar e ferir. Medicamentos que pessoas passaram anos estudando para diminuir dores são usados para outros fins. Há abusos quando deveria haver usos. Errados são os que os utilizam para o mal, e não quem os fez. Você não errou, Marie, e não pode ter responsabilidade se alguém utilizou erroneamente suas ideias. Mas, se não ajudar a esclarecer esse fato, nunca saberá se o criminoso usou de suas ideias, de seus livros. Tenha calma. Confio em você, minha cara detetive. Será que nesta casa acontecerá outro crime? Perguntou ela. Como interferir no livre-arbítrio de alguém? Como impedir nosso próximo de fazer algo errado? Como seria bom se pudéssemos evitar que as pessoas cometessem maldades, como assassinatos? Você poderá auxiliar Lia, e, se puder ajudar mais alguém, será ótimo. Lia não sabe quem sou eu? Devo falar? Indagou Marie. Não, é melhor não falar que foi você quem escreveu os tais livros. Seja que uma socorrista, uma pessoa que presta auxílio. E se eu não souber ajudar? Perguntou ela. Saberá, sim, falou Carlos Augusto, com convicção. Mas, se tiver dúvidas, ore, Marie. Pela oração recebemos orientações dos bons espíritos, inspirações do alto, divinas. Ame todos os envolvidos, quando amamos,
Sentimos as dificuldades dos outros como se fossem as nossas e ajudamos com mais precisão. Poderíamos levar Lia para um socorro. Mas ela ficaria. Já esteve em um abrigo. Enquanto ela não souber de tudo, não sossegará nem deixará de maldizer a escritora. E você, agora também com dúvidas, não ficará sem receber os clamores dela e se sentirá mais incomodada. Você tem razão, Carlos Augusto. Vou tentar desvendar esse mistério, ajudar os envolvidos e confiar mais. E pode contar comigo, tentarei vir todas as vezes que me chamar. Devo ir. Até logo. Carlos Augusto volitou e Maria sentiu-se envergonhada por tê-lo chamado. Sabia que ele tinha atividades 24 horas por dia. Sentiu-se confiante por ter falado com ele e entrou na casa. A tentativa. Marie foi para a sala. William estava sozinho lendo um jornal. Ela aproveitou para ver se conseguia induzi-lo a pensar no ocorrido e escutar seus pensamentos. Ele largou o jornal e pensou: casei muito novo com Lia, encantei-me com ela, uma viúva bonita e rica. Da nossa união nasceu Giovanna que tanto amo. Fiquei viúvo, fiz aquela viagem e encontrei Aide, bonita, elegante e muito rica. Tive sorte, estamos bem e vamos ter um filho. Por mais que Marie tentasse, ele não pensava mais em Lia. Estava empolgado com a nova esposa e fazia planos para um futuro feliz. Ela desistiu e voltou para o paiol. Olhou para Lia, que estava dormindo, e a chamou baixinho. Lia acordou, sentou-se e exclamou: nunca pensei que mortos dormissem. E eu o faço sempre. Acho que tive um pesadelo. Ou não? Foi verdade. Eva era amante de William. Os dois me traíram. Qual deles me assassinou? Foram os dois juntos. Que tragédia que ocorreu comigo. Antes que Lia começasse a se lamentar ou chorar, Maria convidou: William e Aide já devem ter jantado. Vamos ouvir o que eles conversam. É perigoso. Se eles fecharem as portas, ficaremos lá dentro, e eu não quero ficar na casa com eles, respondeu Lia, com ar de preocupação. Isso não é problema, se abrir as portas da casa dos encarnados. Aprendi e posso fazer isso. É mesmo? Você sabe? Isso é incrível. Bem, se você consegue, podemos ir. Vamos bisbilhotar. Escurecia. Ao sair do paiol, elas viram Eva saindo da casa e indo à direção à cidade. Lia explicou: Eva tem ido frequentemente pernoitar na cidade. Tem amigos por lá e, se for verdade que está namorando esse mecânico, vai dormir na casa dele. Marie fingiu que abriu a porta e empurrou Lia para dentro. Esta passou pela porta fechada sem perceber que ela não fora aberta. Os desencarnados que têm conhecimentos fazem isso facilmente. E alguém como Marie pode fazer com que outros que não os tenham passem pela porta. Lia teve a sensação de que ela abriu e fechou a porta. Mas, isso não aconteceu. Desencarnados podem atravessar objetos materiais. Você sabe mesmo. Que bom, exclamou Lia. Passaram pelas salas e foram encontrá-los na varanda, na frente da casa, sentados em cadeiras do que rodeavam uma pequena mesa. Se soubéssemos que estavam aqui, você não precisaria ter aberto a porta. Era só contornar a área externa. Vamos ficar perto deles, disse Lia. O casal falava entusiasmado, faziam planos para quando o filhinho nascesse, escolhiam nomes, padrinhos etc. Não diziam nada que as interessasse. Lia ficou impaciente e reclamou: William não me tratava assim, eram raros os momentos em que conversávamos. Normalmente era eu quem falava. Como dar atenção a ela? Mas será que planeja matá-la? Estará pensando nisso? Maria estava desistindo de ficar ouvindo-os e pensou em sugerir à sua companheira que voltassem ao paiol, quando viu algo se movendo na sacada acima. O vaso! Gritou Marie. Ela gritou com tanta convicção que seu grito foi sentido por William. Este instintivamente olhou para cima e percebeu que o vaso ia cair. Ele se levantou rapidamente, empurrou para o lado a cadeira onde Aide estava sentada e a protegeu com seu corpo. O vaso caiu, espatifando-se bem no local em que Aide estava sentada antes de William empurrá-la. Você está bem, querida? Machucou-se? Perguntou William, assustado e ofegante. Aide não conseguia falar. O vaso ia cair em cima dela. Falou Lia para Marie: vamos acudi-la, parece que ela vai desmaiar. Marie ficou na dúvida.
Não sabia se ao andar de cima tentar ver quem estava lá ou se acudir a Aide, que estava branca, tremendo, suja da terra que se espalhara e com um pequeno corte na testa, pois fora atingida por um dos pedaços do vaso de cerâmica. Isaura! Isaura! Gritou William. Ele estava sujo, fora atingido por muitos pedaços do vaso, mas não se machucara. A empregada chegou logo e assustou-se. Ajude-me a levar a Aide para dentro da casa, pediu ele. Subiram até o quarto. Isaura foi buscar água com açúcar. Aide a tomou tremendo. As duas os acompanharam. Lia olhava tudo espantada. Marie tentou auxiliar Aide, fazer com que ela se acalmasse. Aide foi se tranquilizando e aos poucos se sentindo melhor. William, finalmente Aide conseguiu falar. O vaso quase caiu em cima de mim. Se não fosse você, eu teria morrido. Aquele vaso era grande e com certeza era pesado. Como foi cair? Há anos estava lá, falou Isaura. Talvez tenha ficado mal colocado. Foi escorregando e caiu, disse Aide. Por favor, Isaura, faça um chá calmante para nós, pediu William. Ficando a sós, William segurou com carinho as mãos da esposa e lhe falou: querida, você se lembra do Reginaldo? Aquele meu primo que encontramos quando viemos para cá? Ele me disse que estaria de férias. Vou telefonar para ele e convidá-lo a vir para cá, ficar alguns dias conosco. Por quê, William? Ele trabalha na polícia. É investigador, não é? Por que esse convite? Por causa do vaso que caiu? Acha que ele não caiu sozinho? Não sei, querida. Estou confuso. Eu me sentirei mais calmo com ele aqui. Isaura chegou. Os dois tomaram um chá e William pediu a Isaura: vá com a Aide ao banheiro e ajude a tomar banho. Nós nos sujamos muito com a terra do vaso. Depois, fique a seu lado. Vou à sala telefonar e já volto. Ele desceu e foi para a sala. Marie e Lee o acompanharam. William pegou o telefone, discou e ficou satisfeito por conseguir seu objetivo. As duas escutaram. Reginaldo. Você está bem? Estamos precisando de você. Por favor, aproveite suas férias e venha até aqui ajudar-me a resolver um problema. Não sei se é grave. Acho que estão tentando matar minha esposa. Teve um acidente com o carro. Agora um vaso quase caiu em cima dela. Não dá para lhe passar mais detalhes. Você vem? Amanhã estará aqui? Espero ansioso. Tchau. William desligou o telefone e falou baixinho: vou ao terraço. Lia puxou Marie e as duas subiram as escadas com ele. Entraram num dos 3 quartos que davam para a frente da casa. Ele acendeu a luz e abriu a porta ao balcão. Os 3 aposentos eram parecidos. Todos tinham o mesmo tipo de porta que dava para a sacada, que tinha por volta de 3 metros de largura e era cercada por uma mureta de cimento de 1 metro de altura. Em cima da mureta, 3 vasos grandes com folhagem. William examinou o local onde, até poucos minutos atrás, estivera o vaso que caiu. Observou tudo e não achou nada que merecesse atenção. Fechou a porta e foi para o seu quarto. As duas ficaram no corredor e o ouviram falar: Isaura, pode ir descansar. Quero que amanhã, logo cedo, você arrume o quarto de hóspedes. Meu primo Reginaldo virá nos visitar. O Reginaldo não é aquele que trabalha polícia? Perguntou a empregada. É. Boa noite. O vaso não deve ter caído sozinho, falou Lia. Estão ali há muito tempo, e o que caiu estava bem em cima de Aide. Que faremos agora, minha amiga? Vamos para o paiol, respondeu Marie. Marie sabia que não tinha mais ninguém na casa. Quem tentara matar Aide já tinha ido embora. Isaura passou por elas preocupada e foi para seu aposento, um quarto grande que ficava ao lado da lavanderia. Marie empurrou-lhe e elas passaram pela porta. Você não abriu. Agora eu vi direito. Você passou por ela e me fez passar. Como consegue fazer isso? Marie balançou o ombro. Lia não insistiu por uma resposta. Estava muito confusa com o que vira. Chegaram ao paiol. Estava muito escuro e Lia reclamou: não gosto de sair à noite. Não enxergo nada. Marie ligou uma pequena lanterna que trazia no seu bolso. Na verdade, muitos objetos que desencarnados usam no plano espiritual têm um nome específico. Alguns são parecidos com os que os encarnados usam. Esse pequeno objeto que ilumina é visto somente por desencarnados ou por alguns encarnados sensitivos.
A energia usada pode ser mentalizada por quem o segura, pode ser solar e até produzida por outras fontes. O que é isto? Uma lanterna. Como você tem uma? Perguntou Lia. Ganhei de um amigo, ele me ensinou a usar. Guardo-a no bolso, respondeu Marie sorrindo. É muito estranho mortos, desencarnados terem uma, disse Lia, com ar de espanto. Você não está vestida? Indagou Marie. É mesmo. Como você a tem não me interessa. Para mim é ótimo. Não ficaremos no escuro. Dona Lia, disse Zé Grilo, entrando apressado e tropeçando. Que claridade é esta? O paspalho do Adelino deixou a luz acesa. É uma lanterna que Marie tem. Sente-se aqui, convidou Lia. Zé Grilo olhou curioso e sentou-se perto das duas. Esqueceram da briga. Ele falou devagar, não tirando os olhos do pequeno objeto que iluminava e estava na mão de Marie. Vim procurá-la tarde, mas não a encontrei. Fiquei preocupado e curioso. Voltei agora porque sei que tem medo de andar por aí no escuro. O que aconteceu? Muitas coisas, respondeu Lia. Vou lhe contar. Ficamos sabendo de novidades que mudam os fatos. Primeiro, Lia contou toda a história com detalhes. Zé Grilo arregalou os olhos, ficando mais estranho ainda do que já era. Prestou muita atenção e, quando ela finalizou, exclamou, puxa! Que ingrata e desavergonhada essa Eva! Quem será seu assassino? Depois disso tudo que ouviram a senhora sabe o que aconteceu? William me matou, respondeu Lia. Certamente prometeu casar-se com Eva e ela, ou eles, quer agora se livrar da AD, matá-la. Tem certeza? Perguntou Zé Grilo. Como posso ter certeza? Estou deduzindo. É o que parece estar acontecendo, respondeu ela. Lia, lembro você que vimos Eva indo para a cidade, falou Marie, entrando na conversa. Ela pode ter voltado. Será que não foi Isaura? Bem, pelo que me contaram, ela foi rapidamente ao local quando o Sr. William a chamou, expressou-se Zé Grilo. Isaura? Por que ela faria isso? Indagou Lia. Estou pensando. Se o Sr. William tinha muitas amantes, será que Isaura também não era uma delas? Perguntou Zé Grilo, baixinho. Não creio, respondeu Lia. Isaura tem a minha idade, não tinge os cabelos nem se cuida. Porém, não duvido de mais nada. Será? Lembro a senhora, Dona Lia, que eu já vi um vulto todo de preto entrar na casa pela porta de vidro da sala, falou Zé Grilo. Era encarnado ou desencarnado? Perguntou Marie. Não sei, respondeu ele. Já lhe falei, Zé Grilo, que encarnado é quem vive no corpo de carne e desencarnado é quem vive sem o corpo, como nós. Oh, anão burro, exclamou Lia. Eu já entendi isso. Mas não sei mesmo, respondeu Zé Grilo, falando alto. Vi o vulto e temi. Sabe que eu tenho medo dos espíritos maus, pois muitos deles gostam de se vestir de preto. Não sei se esse vulto era de carne e osso ou não. E não comece a me ofender, senão eu xingo você. Está bem. Peço desculpas, disse Lia. Estou lembrando de um fato, exclamou Zé Grilo, contente já esquecendo a ofensa. A senhora recorda do dia em que recebeu a visita daqueles rapazes homossexuais? Você é intrometido mesmo, expressou-se Lia. Isso aconteceu há algum tempo e você estava já desencanado. Sei que faz tempo, falou Zé Grilo. E não sou intrometido. Só que não tenho nada para fazer, por isso sempre gostei de observar os acontecimentos da região, das chácaras. Deveria ter visto quem me matou. Aí sim teria feito algo de útil, disse Lia. Sabe muito bem que não gosto de entrar nas casas, tenho medo de ficar preso, respondeu Zé Grilo. Que grupo era esse? O que veio fazer aqui? Perguntou Marie. Jorge Luiz é homossexual, foi difícil para nós aceitar esse fato. William, mais preconceituoso ainda, o detestava e se envergonhava dele. Mas meu filho é dócil, educado e bondoso. Como uma mocinha, interrompeu Zé Grilo. Não me interrompa, gritou Lia, continuando. Agora acho que não fui uma boa mãe para Jorge Luiz. Geraldino, quando encarnado, cuidava dele. Depois que fiquei viúva, era Isaura. Quando me casei com William, ele queria toda a minha atenção. Eu amava e deixei comodamente para Isaura cuidar de Jorge Luiz. William tinha muito preconceito, brigava com ele, o ofendia, e eu nunca o defendi.
Jorge Luiz vendeu uma propriedade que herdou do pai, saiu de casa e foi para Londres. Foi um alívio para mim, as brigas em casa cessaram. Dava-nos poucas notícias, nas cartas, queixava-se de solidão. William dizia que ele se acostumaria, que seria bom para ele morar longe de nós, queria aprender muito etc. Foi depois de um tempo, que não me recordo quanto, que meu filho havia partido que recebemos a visita daqueles rapazes. Eram 6 moços. Vieram num carro e em 2 motocicletas, a maioria deles estava de jaqueta preta. Lia fez uma pausa e suspirou. Maria e Zé Grilo estavam atentos. Ela continuou, William ficou nervoso ao vê-los. Disseram que eram amigos de Jorge Luiz, que moravam na cidade vizinha, que sabiam que meu filho sofria longe deles e de nós e que deveríamos ser compreensivos e aceitá-lo como ele era, chamá-la de volta e muitas outras coisas. William os tratou com muita indelicadeza e falta de educação. Eles nos xingaram e um deles, que estava todo vestido de preto e que viera numa das motos, virou-se para mim e disse, a senhora ainda irá se arrepender. Meu marido os expulsou e eu chorei muito. Depois disso, nunca mais os vimos. Como ele disse, me arrependi agora que desencarnei, devia ter ajudado meu filho, tê-lo chamado de volta, o protegido. Quando Zé Grilo disse que viu o vulto de preto, também lembrei desse fato, porém ele não sabe se essa pessoa era um encanado ou não. Estive pensando se não seria um deles que entrou na casa, se não seria o homem que falou que eu iria me arrepender se ao dizer isso ele não teria me ameaçado. Pode ser que o moço disse isso pensando em lhe dar uma lição ou falou achando que o tempo a faria compreender e sentir remorso pelo que fez com o coitado do Jorge Luiz. Você não foi boa mãe, falou Zé Grilo. Meu amigo de infortúnios, embora me chateie com o que você fala dessa vez tem razão, exclamou Lia. Não falo por mal, é que não sei me expressar direito. Como a senhora sabe, eu também senti falta de uma boa mãe para me defender, disse Zé Grilo, suspirando tristemente. O que você acha, Mari? Indagou Lia. Será que um desses moços quis se vingar e me matou? Ou tentou matar o William? Colocaram o veneno na sopa quando ela estava na sala de jantar. Deviam saber que os empregados fazem as refeições na cozinha. Lembro do olhar daquele rapaz, era de ódio e raiva. Não sei, respondeu Mari. Talvez os rapazes tenham ficado ofendidos, com raiva na hora, e depois tenha passado. Não quero crer que isso seja motivo de vingança. Vi um vulto, não sei se era homem ou mulher, todo vestido de preto entrando pela porta de correr da sala. Ele não passou por ela, ele abriu, falou Zé Grilo. Talvez eles quisessem assassinar vocês dois e, na tentativa, quando envenenaram a sopa, morreu só a senhora. Depois, teve o acidente com o carro do Sr. William, pode ter sido um defeito, mas pode não ter sido. Não podemos também descartar a possibilidade de ter sido o próprio Jorge Luiz. Ele foi ofendido, maltratado e, se guardou rancor, pode ter querido se vingar. E pode estar querendo matar William, e não Aide. Nunca meu filho iria me assassinar. Depois, está longe, falou Lia. A senhora tem certeza? Indagou Zé Grilo, que com um gesto de cabeça negativo de Lia continuou. Jorge Luiz pode muito bem estar com esses amigos e ter pedido para que eles os matassem ou até que contratassem alguém para fazê-lo. Você é um anão maldoso. Meu filho não faria isso. Não está falando com muita convicção, exclamou ele. Mari preferiu mudar de assunto e pediu, não briguem. Sejam amigos. É tão bom conversar sem discutir. Os dois suspiraram e aquietaram-se por alguns minutos. Ficaram de cabeça baixa. Estavam infelizes. É muito triste ter sido assassinada. Queria saber quem foi e por quê. A senhora não tem certeza de que foi o Sr. William? Perguntou Zé Grilo. Não, amor-lhe, seu grilo chato. Tenho e não tenho. Você me confundiu. Estou revoltada, exclamou Lia. E desconta em mim? Indagou. Também morri. Não fui assassinado. Lembra quando meu corpo físico morreu? Fiquei doente por vários dias. Fui levado para o hospital. Tive leptospirose, doença transmitida por animais. Sofri muito, morri e padeci mais ainda. Foi um castigo ter pegado essa doença. Chega, Zé Grilo, já escutei essa história muitas vezes, falou Lia. Mas a Mari não, exclamou ele. Fale, Zé Grilo.
Quero escutar você, falou Mari. Fui adotado. Ninguém sabe essa história direito, interrompeu Lia. Para muitos daqui, Esmeralda, a mãe dele, teve o solteiro e disse a todos que o adotara. Não sei se isso é verdade, falou Zé Grilo. Sempre me disseram que fui adotado, largado na porta da casa de minha mãe Esmeralda. Ela me tratava bem, mas às vezes se embriagava e por qualquer motivo me surrava. Cresci revoltado por ser anão. É triste ter deficiência. Na escola, as crianças me batiam, zombavam de mim, e eu sofria muito. Aí descarregava meu ódio, minhas mágoas nos animais, tinha prazer em maltratá-los. Minha mãe Esmeralda faleceu, eu fiquei sozinho e acabei morrendo. A chácara em que morávamos fica ao lado desta, ficou para um primo meu, sobrinho da mamãe, que logo depois da minha morte a vendeu. Os donos vêm de vez em quando e limpam a casa. Não entro nela, não gosto de ficar trancado. Certa vez, fiquei 15 dias fechado porque eles foram embora e trancaram tudo. Fiquei lá sozinho. Foi horrível. Agora moro num buraco. Zé Grilo interrompeu Lia. Maria é minha visita. Por favor, não amole. Ela é uma senhora educada, que não está a fim de escutar histórias desagradáveis. Você foi cruel, matava os animais aos poucos, gostava de furar seus olhos. Chega, dona Lia. Não fale de mim. A senhora foi traída e a mataram. Certamente tiveram motivos para isso. Lia levantou-se e ergueu a mão para lhe dar um tapa. Ele deu uma gargalhada e saiu correndo do paiol. Desculpe-me, Mari. Meu vizinho é terrível. Só converso com ele por me sentir muito sozinha, falou Lia. Minha amiga, me fale de você. Viu seu corpo morrer? Perguntou Mari. Não, respondeu Lia. O que lembro daquela noite é que jantei como sempre, tomei a minha sopa de cogumelos, e fui me deitar. Senti dores fortes, não consegui gritar, senti frio, fiquei dura, e ouvi o Lian ir se deitar. Ele acendeu a luz, percebeu que eu não estava bem e chamou os empregados. Não vi mais nada. Quando acordei, estava no hospital que ficava dentro de outro. Estranhei tudo, não recebia visitas, ouvia sem compreender. Algo como minha filha chorando e falando que eu havia morrido. Acabaram me confirmando. Quis voltar para casa e eles devem ter me trazido. Fiquei aqui no paiol. Mari deduziu que Lia teve morte súbita por envenenamento, sendo levada para o hospital e lá desligada, isto é, seu espírito foi separado do corpo físico morto e ela continuou vivendo. Isso foi realizado pela equipe desencarnada de servidores do bem que auxilia os médicos e enfermeiros encarnados. Ela ficou realmente num hospital dentro de outro, ou seja, num posto de socorro no espaço espiritual. Não foi levada para a chácara, foi por impulso, pela sua forte vontade de querer ir. Volitou sem saber, sem entender o que ocorria. Isso acontece muito com desencarnados que não querem ficar em abrigos. Lia continuou a falar. Ouvi uma conversa e soube que tomei a sopa com cogumelos venenosos. Eu não me enganei. Isso é impossível, pois eu mesmo os havia colhido e não existia na minha plantação nenhum cogumelo venenoso. Deduzi que fui envenenada, assassinada. O que você acha desse primo do William? Perguntou Mari. Reginaldo deve ter a idade dele, estudaram juntos, ele nos visitava raramente. Não me é simpático. Por que será que William o chamou aqui? Será que ele não tem medo de que o primo descubra seu crime? Meu esposo deve ter certeza de que é mais esperto que o primo e deve ter planos. Maria, acho que ele está querendo se livrar de Eva e fazer tudo para incriminá-la. Só não entendo por que impediu que o vaso caísse na coitada da moça grávida. Pode ser que William e Eva tenham me matado e, agora que ele não a quer mais, ela o esteja chantageando. Por isso ele chamou Reginaldo, e o fará crer que foi Eva que me matou. Ela vai para a prisão e pronto. Estou cansada, vou descansar. Hoje o dia foi muito movimentado. Lia, você sabe para onde foi o Zé Grilo? Indagou Mari. Não se preocupe com ele, respondeu ela. Sempre brigamos, nos ofendemos, mas não guardamos mágoa. Ele deve ter ido para o seu buraco, é uma pequena gruta, fica na chácara onde ele morou quando estava encanado. O lugar é feio, no meio das árvores. Ele fica lá, gosta do escuro, fala que na escuridão não enxerga nada. Ele diz, não sei se é verdade, que na gruta,
O buraco, como ele chama, ficam os animais que ele matou. Não sei se isso é possível. Mas tenho visto tantas coisas que não duvido de mais nada. Veja o que aconteceu comigo. Meu corpo morreu e eu continuo viva. Lia passou as mãos nos pés e continuou: meus pés estão doendo por andar descalço. Como gostaria de ter sapatos. Veja, li o que achei ali no canto, um par de sapatos, falou a socorrista. Mari, meu bem, disse Lia, sei que você não é esperta, que é só uma velha, digo, uma senhora que tem boa vontade para ajudar. Aqui tem coisas que só encanados podem pegar. Mas estes sapatos eu peguei. Veja. São como nossas roupas. Mari plasmou um par de sapatos confortável. Desencanados que sabem podem plasmar, ou seja, fazer objetos que só os espíritos podem ver ou usar. Lia os pegou e os experimentou. Mari fez com que eles servissem nela. Mari, que beleza! Como foi isso? Não precisa explicar. Aconteceu e pronto. Que bom. Tenho sapatos. Se eu não estivesse com tantos problemas, ficaria alegre. Nem vou tirá-los para dormir. Não quero perdê-los. Quero que esta noite passe depressa. Estou curiosa para ver o que William fará amanhã. Aquele maldito. E também é maldita a escritora daqueles livros dos quais ele tirou ideias para me assassinar sem deixar pistas. Você leu esses livros? Perguntou Mari. Alguns. As histórias são fantásticas e sempre tem os investigadores que descobrem tudo. Talvez seja por isso que William chamou o primo. Se os investigadores descobrem tudo e se William é o assassino, ele não deveria trazê-lo para cá, disse Mari. Nas histórias dela, eles desvendam o mistério, só que o Reginaldo não desvendará esse. Certamente ele culpará Eva. Agora chega de conversa. Boa noite. Você não vai rezar? Perguntou Mari. Vou. Faz tempo que não oro. Fazia isso raramente quando estava encanada. Estou com vontade de rezar. Você ora comigo? Fizeram a prece. Lia acomodou-se e dormiu. Mari levantou-se e foi à procura de Zé Grilo. Zé Grilo. Mari não acendeu sua lanterna. Aprenderá a enxergar no escuro. Para desencanados que se esforçam em aprender, existem oportunidades de adquirir muitos conhecimentos. A visão perispiritual pode ser ampliada, tanto que muitos estudiosos, ao olharem um encanado, veem seus órgãos internos e detectam doenças. Muitos trabalhadores que prestam socorro no umbral só usam essa luminária quando no grupo há integrantes que não desenvolveram a capacidade de enxergar no escuro. Mari sabia muito bem usar essa facilidade. Trabalhara como socorrista por muito tempo, servindo num posto de socorro do umbral. Ela caminhou devagar para o lado indicado por Lia, passou para a chácara vizinha e entrou no pomar onde deveria estar o tal buraco. Logo achou. Os encarnados enxergavam ali somente o tronco de uma árvore antiga. Maria e todos os desencarnados viam que ao lado do tronco havia uma entrada para o interior da terra. Ela ia entrar quando ouviu um barulho do lado direito, alguns metros à frente. Chamou baixinho: Zé Grilo. Como ninguém respondeu, ela foi até o local de onde vem o barulho. Viu uma mulher desencanada sentada num tronco de árvore de cabeça baixa, chorando. Precisa de alguma coisa? Por que está chorando? Perguntou Mari. A mulher levou um susto, levantou-se e ia correr, mas Maria segurou pelo braço e falou com carinho: desculpe-me. Não quis assustá-la. Não precisa ter medo. Está sozinha? Perguntou a mulher, olhando para os lados e tentando ver se havia mais alguém. Não preciso de nada, não me faça mal, por favor. Sou do bando do Gordo Leitão. Só estou de passagem. Eu me chamo Mari. Também estou só passando por aqui, estou sozinha e não faço mal a ninguém. Só queria ajudar se possível. Anda por aí sozinha, à noite, só para ajudar? Indagou, observando-a bem. Você é desencanada. É uma socorrista? Trabalha para o bem? Sim, respondeu Mari. Estou indo visitar o Zé Grilo. Você o conhece? Ela sentou-se de novo e Maria acomodou-se ao seu lado. A mulher suspirou, enxugou as lágrimas e falou: sou a mãe do Zé Grilo. Às vezes venho aqui para vê-lo, mas não tenho coragem de entrar no buraco em que ele mora, lá dentro é horrível. Já pensei em levá-lo comigo, mas não o faço porque sou tratada como escrava pelo bando do Gordo Leitão.
Eles iriam maltratá-lo por ser anão. Será que não tem ninguém nos vendo? Terei problemas se alguém do bando me vir falando com a senhora. Não há ninguém por perto. Só o Zé Grilo no seu buraco. Por que, Esmeralda, continua vivendo assim se é tão infeliz? Indagou Mari, carinhosamente. Como sabe meu nome? O Zé Grilo me disse, respondeu Mari. Esmeralda, você não me parece satisfeita com o seu modo de viver. Por que não se arrepende de seus erros, pede perdão a Deus e clama por ajuda? Eu já me arrependi e sofri mais ainda. Acho que não mereço ajuda e não sei viver com pessoas boas e educadas, falou Esmeralda. Quem não sabe pode aprender com pessoas boas que gostam de ensinar. Morar com os bons é receber respeito, com eles se vive com dignidade. Zé Grilo sabe que você está aqui? Não. Eu vi chegar rápido, e estava chorando, nem olhou para os lados e entrou no buraco. Sinto muita pena dele. Visito raramente, pois me acusa de muitas coisas e acabamos brigando na maioria das vezes que nos encontramos. Vou entrar e conversar com ele, disse Mari. Por favor, me espere aqui. Vou trazê-lo para que conversem e se entendam. Mari entrou no buraco. Estava escuro e, para que Zé Grilo a visse, ela acendeu a lanterna. Ele esfregou as mãos nos olhos e exclamou, Mari, você aqui. Vim visitá-lo. Posso me sentar? Sentar-se? Indagou. Ficaram em silêncio por instantes. Mari deu uma olhada. Esmeralda tinha razão de não querer entrar e Lia de ter medo do local. Era um buraco debaixo do solo, com cerca de 7 metros de diâmetro, cheio de animais mortos. Eram cadáveres, alguns sangrando, outros quebrados. Não havia um espaço vazio. Zé Grilo estava com uma raposa no colo que tinha os olhos perfurados. O cheiro era insuportável. Na verdade, não eram cadáveres materiais, estes já haviam virado pó, voltado à natureza, como toda a vestimenta física morta. Eram corpos de animais plasmados por ele. Tudo bem. Mari fez um gesto com a mão e a raposa juntou-se aos outros. Ele sentiu-se aliviado. Vê isto, Mari? São os animais que maltratei e matei. Não matarás, fala o mandamento, e eu matei. Não o fiz para comer nem por estar sendo prejudicado por eles. Eu o fiz por raiva, crueldade, torturando-os. É justo meu castigo. Ele suspirou tristemente e ficou quieto de cabeça baixa. Mari pensou, a crueldade deve ser um dos maiores erros que uma pessoa pode cometer contra outra. E como o karma da pessoa cruel se torna pesado, mesmo quando a maldade é feita a um animal. Ela entendeu que Zé Grilo não tinha conhecimento de que estava sendo cruel, e isso amenizou seu padecimento. O que fizera foi para descontar os maus tratos que recebia. Como não podia maltratar quem o fazia sofrer, ele maltratava os animais. Mas, como isso não está certo, ele sofria havia vários anos numa prisão imposta por ele mesmo, porque um dia nossa consciência nos cobra. Por que você não pede perdão, meu amigo? Perguntou Mari. Como? Falando assim, me perdoa, senhora galinha. Meu perdão, raposa. Tenho chorado e os acariciado, e eles nem se mexem. Acha que animais podem perdoar? E para eles que devo pedir perdão? Não, é para Deus. Você, Zé Grilo, deve perdoar a si mesmo, falou Mari, carinhosamente. Será que Deus me perdoará? Ele também criou os animais, o que fiz foi errado, descontava minhas frustrações maltratando-os. Estava sempre com raiva. Em todos os lugares que ia me chamavam de anão, banquinho, corrimão de escada, etc., riam de mim, e aí eu descontava no primeiro animal que conseguia pegar. Por que será que as pessoas criticam as outras? Ninguém deveria fazer isso, disse Mari. Não se deve criticar as deficiências. Se a pessoa tem o corpo sadio nessa encarnação, pode não ter tido no passado ou poderá não ter no futuro. É um erro fazer críticas assim. É uma maldade. Eu entendo um pouco disso, de ter deficiências no passado ou tê-las no futuro, disse ele. Já estive num lugar que era chamado de umbral. Lá diziam que já vivemos muitas vezes em corpos diferentes e que eu havia nascido não por ter abusado de um corpo físico grande. Disseram-me que já fui alto, forte e maltratei pessoas. Se isso for verdade, não mudei muito. Nasci anão e, como não pude maltratar pessoas, eu o fiz com animais. Sou um caso perdido.
Não acho, expressou-se Marie. Deus nos perdoa sempre quando estamos realmente arrependidos. E você está, não é? Se pudesse voltar no tempo, você maltrataria os animais? Não, de jeito nenhum, exclamou Zé Grilo. Então, meu amigo, peça perdão. Quando queremos ser perdoados, nós somos, e temos oportunidades de reparar nossos erros e melhorar nossa vida. Quero isso, Marie. Se eu tiver oportunidade de nascer de novo em outro corpo, gostaria de ser veterinário e ajudar os animais, sendo eu deficiente ou não. Mas como faço para ser ajudado? Peça auxílio, Zé Grilo. Mas me diga, você gosta de sua mãe? A única que conheço é mamãe Esmeralda, falou ele, suspirando. Gosto dela, só que, quando nos encontramos, brigamos muito. Ela nunca me defendeu nem me repreendeu. Talvez, se tivesse me orientado, me explicado na primeira vez em que maltratei um cão, eu teria aprendido e não estaria aqui com estes animais a me torturar. Não podemos colocar a culpa dos nossos erros em outras pessoas, meu amigo, explicou Marie. Você está se autopunindo. Estes animais podem sumir caso você se sinta perdoado. Vamos tentar. Ore e peça perdão a Deus. Zé Grilo duvidou, porém resolveu tentar e orou. Pai do céu, fui mal com os animais. Mereci ser castigado e fui. Perdoe-me, por favor. Prometo nunca mais maltratar ninguém. Vou amar os animais. Amém. Marie desfez a forte impressão que Zé Grilo tinha e sustentava daquelas figuras de animais mortos. Ele olhou encantado e passou a mão pelo chão. Só havia terra, os animais haviam sumido. Gritou feliz, Deus perdoou-me. Perdoou-me. Virou-se então para Marie e perguntou, quem é você? Uma bruxa. Sou só uma pessoa que tenta fazer o bem para ser boa um dia, respondeu Marie. Agora, venha, tem uma pessoa aí fora querendo falar com você. É Dona Lia. Eu a desculpo e vou lhe pedir perdão. Brigamos à toa, falou Zé Grilo. Ele saiu rápido e rindo, deparando com Esmeralda. Então parou e ficou olhando-a, quieto. Marie saiu atrás dele e comentou, vocês dois têm muito que conversar. Vamos sentar no tronco. Zé Grilo, lembre-se da oração que fez em que pediu perdão e obteve. Somos perdoados apenas quando perdoamos. A benção, mamãe, exclamou ele. Deus o abençoe, meu filho, respondeu Esmeralda. Por que você está tão contente? Aqueles animais sumiram porque eu pedi perdão a Deus, respondeu ele. Sei que fui culpada por você sofrer tanto assim, disse Esmeralda, suspirando triste. E eu nunca lhe perguntei se a senhora sofreu, falou Zé Grilo. Pois eu também padeci muito, exclamou Esmeralda. Sabe, meu filho, eu errei bastante. Você tem razão em me acusar. Sou sua mãe mesmo, você não foi adotado. Não fui? Por que me escondeu isso? Soube pelos falatórios, mas a senhora sempre desmentiu. Riram tanto de mim por isso. Diziam que eu era tão feio e pequeno que minha mãe, ao me ter, me abandonara para não morrer de susto, que nem minha própria mãe me amara. Sentia tanto ao ouvir esses comentários. Por que fez isso comigo? Ele se levantou e ia se exaltar. Maria olhou para ele e em seguida para o buraco. Zé Grilo se acalmou e sentou-se novamente. Esmeralda falou baixo, com a voz triste. Eu era jovem quando meus pais morreram. Tinha 2 irmãos mais velhos e casados que exigiam muito de mim. Eles queriam que eu fosse muito honesta, mas não me davam nenhum carinho ou atenção. Morava aqui na chácara com uma velha empregada. Apaixonei-me por um homem e só depois de algum tempo descobri que ele era casado. Ao ficar grávida, ele me abandonou. Foi um período difícil. Tentei abortar, mas não consegui. Escondi a gravidez, só a empregada sabia. Você nasceu no tempo certo e o escondemos. Era bem pequenino. Depois de 2 meses dissemos para todos que o encontramos na porta de casa. Algumas pessoas desconfiaram. Houve falatório, mas não puderam afirmar nada com certeza. Nós o levamos a um médico e ele constatou que você era não. Apredamo-nos e tentamos cuidar bem de você. Quando essa senhora, que era para mim uma segunda mãe, faleceu, ficamos só nós dois. Não tive coragem de enfrentar a sociedade e meus irmãos e preferi mentir. Perdoe-me, meu filho. Tive medo e preferi dizer que você fora adotado. Deve ter sido difícil tudo isso para você,
Não é, Esmeralda? Perguntou Mari. Foi, sim, sofri bastante e, quando meu corpo físico morreu, padeci mais ainda, respondeu ela. Quando encarnada, não tive religião, fui revoltada, viciei-me em bebida alcoólica e, pior, não eduquei bem José Ari. Quando desencarnei, fui para o umbral e acabei fazendo parte de um bando. Agora vago por aí. Venho aqui quando a saudade aperta, queria sofrer em seu lugar. Amo você, meu filho. Não ama nada, exclamou Zé Grilo, que, olhando para Mari que observava tranquilamente, resolveu mudar o tom de sua voz. Está bem. Acredito que gosta de mim, pois eu a amo. Acho que nós dois fomos parecidos, descontamos nossas frustrações das pessoas que amávamos ou que estavam próximas. Eu a perdoo e até entendo. Naquela época o preconceito contra a mãe solteira era bem maior. Ficaram por instantes em silêncio. Mari pensou, muitas vezes fazemos algo que não queremos por temer opinião alheia. Um erro não conserta outro. Esta frase é dita por todos nós e muito pouco praticada. Se Esmeralda tivesse tido coragem de assumir o filho, Josari não teria, certamente, ganhado o apelido de Grilo, porque não seria chato como dissera Lia. Não teria sofrido com as críticas, escutando que a mãe o abandonara. Ela não sentiria tanto remorso nem se amarguraria tanto, não teria se viciado em bebida alcoólica. Tudo teria sido mais fácil. O preconceito sempre traz consequências dolorosas. As pessoas ainda veem um cisco no olho do próximo e não se dão conta da trave no seu. Vive-se em uma sociedade em que se tem normas, direitos e deveres e deve-se, em primeiro lugar, estar em paz com a consciência. As pessoas que costumam cobrar bons procedimentos dos outros normalmente são aquelas que nem auxílio oferecem. Porque aquelas que ajudam não têm tempo para criticar. Os pais deveriam educar seus filhos para não diferenciar crianças com deficiência. Deveriam ensiná-los a ser caridosos e corrigir suas tendências viciosas e maldosas. Talvez, se todos compreendessem a lei da reencarnação, não haveria distinções entre nós. E eu estou aqui, ao lado de duas pessoas que erraram, sofreram e não souberam lidar com o preconceito. E você também sofreu, meu filho, por ter sido anão. Deus é injusto por ter feito você assim, falou Esmeralda, suspirando profundamente. Zé Grilo, Esmeralda, meus amigos, disse Mari. Deus não é injusto. Vocês viram que sobrevivemos à morte do corpo físico. A vida é única. Estagiamos no plano físico e voltamos à espiritualidade. A vida continua. Já vivemos muitas vezes num corpo carnal, tivemos muitos nomes e aparências, fomos de muitos jeitos. Deficiências físicas são quase sempre reações a atos indevidos. Também podem ser provas escolhidas, para demonstrar a nós mesmos que, embora deficiente, podemos agir corretamente. Não é o meu caso, expressou-se Zé Grilo. Sinto que já fui mal. Tive algumas lembranças do meu passado, de outras existências, e vi os erros cometidos. É uma pena. Remoer erros não serve para nada, falou Mari. Temos de aproveitar as oportunidades do presente e ter esperanças no futuro. E o propósito de vocês agora deve ser aproveitar para se reconciliarem, pedir perdão, perdoar e rogar ajuda a Deus. É Deus mesmo que nos acude? Perguntou Esmeralda. É um filho dele ajudando a outro, respondeu Mari. São as pessoas boazinhas que fazem isso, não é? Quis saber Esmeralda. São aqueles conscientes de que o mundo só melhorará se as pessoas forem úteis, se deixarem de ser servidas para servir, explicou a socorrista. Será que os bons nos aceitarão? Achamos que eles são chatos e que castigam, falou Esmeralda. Não, minha amiga, falou Mari, os que você chama de bons não são chatos nem castigam. Disseram isso a você para que não pedisse ajuda, para que ficasse longe deles e continuasse sendo escrava, servindo-os. Você já viu um socorrista? Prestou atenção nele? Você é uma socorrista? Perguntou Zé Grilo. Sinto que é diferente, tem o olhar tranquilo e parece feliz. Sou uma trabalhadora que aspira a fazer o bem. Sou feliz. As pessoas que querem ser boas não castigam, e sim auxiliam. E é isso que estou tentando fazer com vocês. Existe outra forma de viver desencanado, há locais bonitos e limpos. Só que, para serem assim, tem de haver ordem e disciplina.
Os que necessitam recebem ajuda e, quando estão bem, aprendem a ser úteis. Mari, você acha que eles darão um jeito na minha aparência? Poderei crescer? Perguntou Zé Grilo. Tenho certeza que sim. Você também receberá auxílio nesse sentido, respondeu a socorrista. Quero ir para um lugar desses, Mari, exclamou Zé Grilo. Estou cansado de sofrer. Quero aprender a ser bom, a fazer o bem. Mamãe, por favor, peça para ir também, para ficarmos juntos. Tenho medo. Receio que não me aceitem, afinal agi de maneira muito errada, disse Esmeralda. Para onde irá, as pessoas compreendem e ajudam. Elas seguem o exemplo de Jesus, nosso mestre amado, que muito nos ama, falou Mari. Jesus perdoou Madalena. Ele não deixou que apedrejassem a mulher adúltera. Vou pedir perdão. Vamos ajoelhar, meu filho, disse Esmeralda. Mari ia dizer que não precisava ajoelhar, mas os dois o fizeram e pediram perdão, rogando que fossem levados para um lugar bom. A socorrista também orou e mentalizou o posto de socorro que havia visitado. Minutos depois, 2 jovens trabalhadores chegaram, deram as mãos para Esmeralda e Zé Grilo e os ergueram do chão. Vamos, amigos. Vocês irão conosco para um abrigo. Até logo, Mari, e obrigado, exclamou Zé Grilo. Deus lhe pague, doce senhora, expressou-se Esmeralda. Os socorristas voltaram com eles. Mari olhou para o local onde antes havia o buraco, ele tinha sumido. Ela voltou para o paiol devagarzinho. História de Isaura. Mari entrou no paiol e viu Lia dormindo, seu sono era agitado. Aproximou-se e orou, impondo as mãos sobre sua cabeça e acalmando-a. A socorrista recordou que, numa aula do curso que desencanados fazem para aprender a servir, o orientador explicou por que as pessoas sem o envoltório físico também dormem. Quando o corpo carnal morre, temos de aprender a viver no plano espiritual com o perispírito, que é a cópia do corpo físico. E, enquanto não aprendemos, temos os reflexos do corpo material, que podem ser mais fortes em alguns e mais fracos em outros, dependendo do apego à matéria. Como dormimos quando estamos encanados, no momento em que desencanamos continuamos sentindo o reflexo do corpo e dormimos também. Para alguns, o sono é reparador, para outros, o sono é perturbado por pesadelos. Conforme os desencanados vão entendendo e adaptando-se, eles vão se livrando desses condicionamentos e, não os tendo mais, param de dormir. Ficar acordado para os bons é ter mais tempo disponível para trabalhar, auxiliar, aprender e progredir, e para os maus, para agir imprudentemente. Espíritos que cometem erros acabam sentindo um vazio que dói. Eles sentem as horas passar devagar e pensam no sono como uma bênção que não merecem. Normalmente têm medo de dormir e serem atacados, não podem confiar em ninguém. Tudo isso é um sofrimento que a maioria deles não admite. Desencanados como Lia, que vive como se fosse encanada, embora saiba que seu corpo físico morreu, dormem como se estivessem no corpo carnal. Mari saiu do galpão. Ficou na varanda da casa, olhou para o firmamento e se pôs a admirar as estrelas. Como a linda obra do nosso Criador, balbuciou. Depois, começou a pensar na história das pessoas envolvidas com aquela casa e orou. Meu Deus, me ilumine e me esclareça para que eu possa ajudar do melhor modo possível. Lágrimas escorreram pela sua face. Receou novamente não conseguir auxiliar. Mari. Carlos Augusto. Que bom vê-lo, exclamou Mari, sorrindo. Ela refugiou-se nos braços do orientador e ele carinhosamente afagou seus cabelos. Vim conversar um pouco com você, disse ele, gentilmente. Mari contou tudo o que acontecera e do receio que estava sentindo. Acho que não irei conseguir ajudar Lia, disse Mari. Mas você já está ajudando. São amigas, você a tem escutado. É tão bom quando temos alguém para nos ouvir, disse Carlos Augusto. Como gostaria de levá-la para uma colônia. Lia, como já lhe expliquei, não ficará bem em nenhum lugar se não resolver o que a aflige. Você sabe o que aconteceu aqui? Perguntou Mari. Sei, respondeu o orientador. Não é melhor me falar e eu dizer a Lia? Indagou Mari. Temos encanados envolvidos no caso que também necessitam de auxílio. Fique e faça o que lhe for possível para ser útil. Ajudar encarnados me parece tão difícil, expressou-se Mari. Confiamos esse socorro a você. Não desanime e esclareça esse caso para você mesma.
Nunca pensei que alguém pudesse tirar dos meus escritos ideias para um assassinato, suspirou Marie, aborrecida. Nunca iria imaginar quando encanada que, ao ter meu corpo físico morto, me envolveria numa história de crime.